que será que as farinhas italianas são tão superiores às farinhas nacionais? Essa é uma dúvida que as pessoas têm, essa é uma coisa que intriga a gente, né? Para começar a explicar isso, a gente tem que começar falando sobre a exigência dos italianos para tudo que eles fazem. O italiano é muito exigente com qualidade. Você pode ver pelos carros que eles fabricam, né? Olha a Ferrari, Maserati, carros incríveis, Lamborghini, são coisas assim que a gente não chega nem perto, né? E além de outras coisas também, eles são líderes em vários mercados, indústrias. Por exemplo, equipamentos de som, caixas italianas, RCF, são as melhores caixas que você pode imaginar, coisas assim, consideradas as melhores do mundo. Equipamentos de iluminação, para quem mexe com eventos, os italianos da Claipac, são assim, coisas absurdas de qualidade que são anos-luz na frente de qualquer um outro, tá? Então, eles têm uma indústria muito evoluída e muito baseada em qualidade extrema, principalmente porque o italiano ele é muito exigente, não aceita coisas mais ou menos. Então é o seguinte, no lance da farinha, a indústria de farinha italiana ela se desenvolveu muito com equipamentos muito modernos, o sistema de moagem deles é de última geração, então eles conseguem chegar a um perfil de farinha extremamente moída, sem ter a necessidade de ficar adicionando componentes químicos para deixar a farinha branca, né? Então eles têm máquinas super modernas que deixam a farinha extremamente pura e branquinha, do jeito que a gente usa. E aqui no Brasil, a maioria dos moinhos, não vou falar todos, a maioria, eles, para deixar a farinha branquinha, eles pegam e adicionam alvejantes químicos. Essa química interfere depois também no sabor, além da qualidade da farinha, no sabor. Outra coisa é que a farinha italiana, ela geralmente é super equilibrada. Ela é a mesma farinha sempre. Por que será que é assim? Será que sempre o trigo é igual? Não. O trigo ele muda de safra para safra. Tem uma safra que o trigo vem de um jeito, outra safra teve mais sol, ele muda a composição química orgânica dele, muda. Então precisa ser feito um equilíbrio, né? Então, para isso, os grandes moinhos italianos, os melhores, importam trigo de várias partes do mundo. Cada um tem uma característica. Por exemplo, um trigo americano, canadense, tem um teor de proteína muito mais forte. Aí eles pegam um trigo, por exemplo, da Ucrânia com outra característica diferente. Então eles vão fazer análises laboratoriais de todos os trigos que eles importaram e ter ali na mão tudo que eles precisam fazer. Então eles vão fazer um blend, compor um tanto de uma, um tanto da outra, para chegar tudo no parâmetro que eles querem. Então vai ficar sempre no parâmetro que eles querem. A farinha italiana, ela não é o trigo totalmente italiano. Tem um pouco de trigo italiano, mas é trigo importado de vários lugares do mundo para poder compensar, às vezes, alguma deficiência orgânica e química de um produto e do outro. Essa compensação, ela é feita usando os próprios trigos, né? A própria qualidade de cada trigo. Eles vão fazendo isso. E aqui no Brasil, para fazer isso, eles pegam e fazem o quê? Adicionam um monte de componentes químicos para fortificar a farinha, que nem sempre é igual, né? E isso influencia muito na qualidade. Então, muitas pessoas às vezes acham, né, que é uma frescura, mas a qualidade ela é extremamente diferente, né? Absurdamente diferente. Por isso que a gente sempre procura fazer, para quem gosta de coisas assim de alto padrão, procura sempre encontrar farinhas de boa qualidade. Existem farinhas nacionais boas? Sim, mas as melhores farinhas do Brasil não chegam perto das farinhas boas italianas, né? Os franceses também fazem ótimas farinhas, tem também um sistema muito moderno, mas a referência é a Itália, porque a Itália, a base da alimentação do italiano está muito ligado à farinha, o macarrão, a pizza, as massas, doces, tudo muito ligado à farinha. Então, como eu já falei no começo, eles são super exigentes com qualidade, extremamente exigentes com qualidade, então eles foram desenvolvendo uma indústria que até então ela é imbatível. O pessoal fala muito também, tipo, por exemplo, das farinhas argentinas, né? 3 ceros, 4 ceros, tal. A farinha argentina ela tem uma quantidade maior de proteína, tem farinhas um pouco mais fortes, mas são farinhas que também têm esse processo igual ao brasileiro. É muita coisa química adicionada, então não são farinhas boas. Por mais que as pessoas pensem que não é muito boa. Não adianta você ter uma farinha aqui, a farinha é forte, tem muita proteína.
tem muita proteína, mas foi colocada ali quimicamente, artificialmente. Então, não gera um resultado muito bom. Isso vai influenciar lá no sabor, porque a química embutida na farinha que está ali, né, ela vai influenciar no sabor, ficar aquele sabor que não é a mesma coisa de uma farinha que foi estabelecida em qualidade através de um processo natural, né? Então, você misturando farinhas, fazendo blend de farinhas até equilibrar e chegar onde eles querem, então eles vão ter o quê? Uma farinha sempre igual, sempre com o mesmo nível, sem muitas variações, só que de uma forma natural. Isso vale muito, isso acaba influenciando muito no resultado final dos produtos que você fizer, tá? Todas as pessoas que usarem vão se impressionar. Eu não represento nenhuma marca de farinha, não estou aqui falando de nenhuma marca, estou falando de uma forma generalizada, mas você precisa entender também que mesmo farinhas italianas tem farinhas ruins também, tá? Quando a gente fala de uma coisa, a gente fala da coisa boa. Mesmo e sendo italiana, tem farinha ruim. Tem muita gente que pensa assim, mas é italiana. Não é só porque é italiana que é boa. Quando a gente fala assim, são as italianas boas que devem ser levadas em consideração. Tem farinha italiana no Brasil que são horríveis, piores que as brasileiras. Tá? São uns refugos que tem lá que eles mandam pra gente aqui, deixa lá aqueles otários, deixa eles usar. Tá bom? Vamos vender para eles lá, que aqui lá provavelmente não deve vender, porque é horrível, né? Então manda para lá, que vai no meio das boas, o pessoal acha que é boa e é vendida aqui. Isso é para esclarecer esse ponto, né? Para as pessoas começarem a entrar na cabeça das pessoas o que é uma boa farinha, o que é uma farinha que não é boa, entender o porquê dessa farinha italiana ser tão boa e tão cara, tão diferenciada. Ela acaba chegando aqui, cara, devido ao trajeto, né, o transporte até o Brasil, que ela vem de navio, em containers, e pelas cargas tributárias de impostos que tem de importados também, certo? Se você for pegar uma farinha lá essas mesmas farinhas que a gente usa aqui, lá na Itália, são baratíssimas, né? €1, €1 e pouquinho o quilo, o preço que a gente paga nas nossas farinhas nacionais. Então, fica aí mais um vídeo que é para esclarecer. Eu acho que é importante termos conhecimentos de tudo que abrange aquilo que a gente tem interesse, né? Então, vamos analisar isso com a visão um pouco mais aberta. E é claro, como eu falei, existem farinhas brasileiras que não são tão ruins, que têm um perfil um pouco melhor, e vale a pena a gente procurar sempre aquilo que temos acesso e usar aquilo de uma forma mais consciente. Tipo, você vai pegar uma farinha nacional, ela não vai aguentar uma fermentação de 48, 72 horas, ela não tem perfil para isso. Se ela aguenta 12, faça com 12. Né? E para fazer isso, às vezes, alguns testes te ajudam a definir o tempo que ela fica boa. Tá? Então faça bastante testes, não tenha medo de perder farinha, não é pecado jogar uma massa fora se você errar, tá bom? Pelo amor de Deus, não tenha esse medo de errar, porque testar, fazer teste, errar faz parte da evolução, errar faz parte do acerto. Quem não erra não tem a chance de consertar o erro. Consertar o erro, às vezes, é a forma melhor de aprender.